Esta luz aqui atrapalha ou ajuda? Tá bom. Tá? Então eu dou num dia de chuva destes, começando antes da hora, porque em Coimbra 5 minutos antes do quarto de hora académica é antes da hora, mas é a minha irreverência. Queria agradecer a todos estarem aqui, todos amigos, que numa cidade deste tamanho é muito gratificante. E quero agradecer sobretudo à Maria Boquicchio, que foi no projeto que nós tivemos até há pouco tempo em Coimbra, da Casa da Cidadania e da Língua. Vamos ver se ele continua, isso é uma coisa que a gente verá no futuro. Ele continuará, com toda a certeza, não em Coimbra, noutros lugares, já temos propostas para fazermos noutros lugares. Eu próprio falei à Sra. Presidente da Câmara que gostaria de continuar aqui. Mas não é disso que se trata hoje, embora este livro, eu já passo a palavra à Maria, que a palavra dela é hoje, a vossa palavra é só para comprarem os livros e eu dar autógrafos. Este livro é uma primeira súmula daquilo que tem sido a minha vida nos últimos anos, dividida entre a língua e lembrando uma experiência que tive há muito tempo em Coimbra, na Rádio Universidade, onde eu, com o Paulo Saraiva, que é o meu mais antigo amigo que está aqui, fazíamos um programa de rádio que se chamava Rota das Tormentas, onde pela primeira vez lemos muitos dos poetas que estão aqui. Isso foi ainda no século XX e ainda antes da última década do século XX, portanto foi há algum tempo. Mas eu deixava a Maria, a quem agradeço muito estar aqui e ter sido uma companheira de jornada durante estes últimos anos comigo. Muito obrigada, José Manuel, muito obrigada a todos. É sempre um prazer ver rostos amigos e, sobretudo, apresentar um livro belíssimo que não mostraste, um livro belíssimo que tem um título muito apelativo, que é uma geografia poética. E, no fundo, poderíamos dizer, de maneira contrária, uma geopoética da poesia, que percorre espaços temporais, mas um espaço dilatado, porque é um espaço geográfico, o espaço da língua portuguesa, e na sua evolução ao longo, desde a origem até os nossos dias. A particolaridade desse livro é que, primeiro, é um objeto muito, direi, bonito, porque bonito, improvável, porque tem diálogos completamente improváveis, porque José Manuel junta nesse livro um conjunto de autores de séculos diferentes, de raças diferentes, de linguagens diferentes, e junta e põe a dialogar entre eles. O livro começa com uma belíssima introdução de Walter Hugo May. Depois tem um outro texto de Tom Faria, que tiveram ocasião de apreciá-lo durante a Feira do Livro do ano passado, que é da Academia Brasileira das Letras. Walter não precisa de apresentações. E depois tem também um texto de contracapa de Miyakoto, ou seja, está a lusofonia completamente representada, Portugal, África e Brasília. É interessante notar a estrutura compositiva do livro, porque José Manuel Diogo não precisa de apresentação, porque nós todos o conhecemos e, digamos, é uma pessoa excessivamente imaginativa, excessivamente ativa, excessivamente no sentido positivo, posso dizer, eufórica, entusiasta. Às vezes nem sempre positivo, mas para mim. Não, mas isso é só pensar rápido, múltiplo, multifacetado. Hoje apresentamos José Manuel Diogo na vertente literária, porque é jornalista, é cronista, é um ativista cultural, é um programador cultural,
inventa conceitos novos e, no fundo, nesse livro, se nós queríamos essa geografia poética, ou já poética da língua portuguesa, nós poderíamos chamá-lo com uma terminologia muito cara a José Manuel, que é a cidadania da língua. Ele, no fundo, condensa em pouco mais de 100 páginas, ou menos de 150 páginas, em 23 capítulos, 13 diálogos praticamente, e condensa um conceito muito caro que é cidadania da língua, que tem a ver com o lugar que nós habitamos e a língua que falamos. E a língua tem sempre uma diversidade, a língua é sempre uma, mas é múltipla, porque são sotaques diferentes e com, digamos, sotaque com semânticas diferentes. As palavras são idênticas, mas usamos de forma diferente. Eu próprio estou utilizando a língua portuguesa em um sotaque completamente estranho, não é? Dá uma sensação de estranheza. E a struttura compositiva che define o libro è una struttura ibrida, perché è una struttura dialogante e o livro, come disse, abre con un prefacio di Walter Hugo May. Depois tem um título interessante que Tom Faria dá ao livro, que é uma aventura da escrita, e depois o próprio José Manuel Diogo fala in un territorio chiamato lingua, come se a geografia, come se a língua fosse, no fondo, approssima un concetto interessante di un grande poeta e scrittore francese di origine italiana, che parla da língua balea, não é? Que é um conceito que nos últimos 10, 20 anos, não sei se conhece, Jean Portant, está publicado em português, seja em vertente poética que literária, come se a língua conseguisse respirar mesmo in un ambiente che non è, perché a baleia è un mammifero, non è? Ma respira, ma si comporta come un pesce e no fondo a língua portuguesa nessun libro è una lingua balea, perché è una lingua che attraversa, questo è una lingua in movimento, che muda de oceano para oceano, não é? De território para território, dizendo e allargando, digamos, a dimensão, a capacidade de olhar o mundo, porque quando nós falamos uma língua, não usamos solo um vocabulário feito de palavras, por isso, mas quando usamos uma língua, é a nossa maneira de olhar o mundo, é a nossa maneira de ser. Se nós vamos regressar à tradição judaico-helênica cristã, quando na história da origem do mundo, no Gênesis, Deus diz e a coisa realiza-se. É um pouco o escritor diz e o mundo realiza-se no livro, na escrita, no pensamento de que o enuncia, não é? É um ato de fazer, e José Manuel Diogo é um grande fazedor. Mas antes, ovviamente, eu não agradeci o tuo generoso convite per rappresentare questo libro che è straordinario per la sua natureza. Tenho que dizer que José Manuel Diogo escreve seu livro como quem faz uma cartografia, como quem desenha uma mapa, uma geopoética afetiva da própria identidade, da própria raça, porque eu imagino que escolheste autores que te são muito caros, com que tem uma ligação muito particular, só que esses autores são tão diferentes entre eles que os diálogos, porque poi os autores a dialogar entre eles, são completamente improváveis, porque, por exemplo, poi um Camões e uma pessoa, e ali tudo bem, não é? Da origem da língua, uma pessoa, um Camões, e depois tem coisas que não são tudo bem, porque pessoa era um emotivo cerebral, não era nada, era um emotivo cerebral, pessoa era um celebrar puro, por isso um poeta d'amor com Fernando Pessoa que dizia que as cartas de amor são ridículas, não é? E não deveriam ser escritas, é um diálogo mesmo bastante improvável, ou uma Flor Bela Espanca e uma Sofia,
ou um Drummond de Andrade, um Bandera, ou Adélia Prado e Maria Teresa Horta, nós vamos dizer o que tem em comum um com o outro, mas são unidos pelo mesmo idioma e o que os une é a diversidade das suas linguagens e dos seus tempos. E podemos dizer que este livro é um bocado. Mário Cláudio dizia que cada romance é uma biografia. Eu disse isso tantas vezes, eu vou voltar a dizer, porque quem lê esse livro vê um pouco o percurso de José Manuel Diogo, digamos, o seu retrato, a sua autobiografia poética através de palavras outras que são suas. Não sei se consigo explicar bem esse conceito. Identifica-te? Sim? Sim, claro. Estou a ouvir deliciado. Continua. Não, pode me interromper, se assim podemos fazer até um diálogo. Ed è uma viagem, porque de fato José Manuel Diogo tem uma característica, não estar parado, está sempre em movimento. De vez em quando falamos onde estás, a primeira pergunta que se faz, onde estás? Não é? Em um aeroporto, mas de onde? Para onde, não é? E a primeira pergunta para situar, por isso, digamos, o aeroporto é o ponto de partida para um destino que depois vai desmultiplicando-se. Dizia, il suo libro è una travessia, è una viagem onde cada diálogo é um continente e cada página um mar por atravessar. Ma mais do que um exercício de imaginação literária, é um gesto de união, é uma cartografia afetiva da língua portuguesa, desenhada a partir das suas vozes e das suas diferenças. Eu diria uma geopoética que percorre estas páginas, é uma forma de pensar o mundo através da poesia. Porque a poesia tem a grande qualidade de subtração, ou seja, cada palavra na poesia é semanticamente rica, em vez de juntar-se, subtrai. E através da ausência que a poesia tem a riqueza e força de expressão. Em uma única palavra, em uma única frase, o ritmo diz, aliás, muito mais as pausas, os espaços em branco, o não dito diz muito mais do que o dito, não é? Do que o verso. E a geografia, essa geografia poética che in forma di dialogo, dialogante, che percorre essas páginas, é uma forma de pensar alternativas ed é também uma afirmação da cidadania da língua. Eu não sei se deseja depois dizer alguma coisa sobre esse tema, porque é uma geografia feita de emoções, onde o espaço é também tempo e o tempo é sobretudo palavra. Bonito isso, é isso mesmo. É isso? Pode comentar, sim. Não, é que bonito isso, é mesmo isso. Mas eu não te quero interromper, depois no fim a gente fala. Acaba que eu estou a gostar imenso de ouvir o que tu estás a dizer. José Manuel Diogo nasce quase, não posso dizer no epicentro da nação portuguesa, não é? Mais ou menos. Mais ou menos, não é? Depende dos pontos de vista ou do olhar, não é? Na fronteira com a Espanha. Na fronteira com a Espanha, mas em uma zona bastante central, que divide o norte do sul. O norte ideado, porque o sul começa em Lisboa, para nós aqui de cima. No sul, o Alentejo já é sul e é o centro. Tanto é que os autores escolhidos pelo José Manuel Diogo são de Lisboa, são de Coimbra, porque Coimbra é, digamos, é a cidade cultural para excelência. Não digo isso porque estou em Coimbra ou porque desde 2008 que conheço essa cidade para razões profissionais e acadêmicas, mas porque Coimbra, digamos, é ainda o berço que teve a capacidade de preservar a herança cultural
que Portugal deixou ao longo dos séculos. Sem tirar nada a Lisboa, obviamente, outras cidades, Guimarães, Porto, mas digamos tem uma concentração em poucos quilômetros de uma dimensão cultural densíssima e riquíssima que está também rappresentado no Museu Nacional Machado de Castro, que se toda essa porta se abrisse de todos os palácios, de todos eu conheço Coimbra há 17 anos e não conheço toda a riqueza cultural, dos espaços culturais abertos e fechados, porque debaixo de uma Coimbra tem uma outra Coimbra, mais outra, por camada, por século, por histórias, atrás de um azulejo tem uma história, enfim. Mas para não me dilungar, ele escolhe autores que, mesmo vivendo no sul, abaixo de Lisboa, come o Motor do Norte, que é de Vila do Conde, José Reggio, que viveu em Porto Alegre, no Alentejo. A geografia afetiva e poética de José Manuel Diogo tem como epicentro Lisboa, Coimbra, Porto, Rio de Janeiro, Recife, Macau e Paris. Um pedacinho de Paris. E porquê Paris? E porquê Itália? Sì, no, perché di fatto no século XX Portugal, no início, no final do século XIX, é a maior início do cidade século de língua XX. portuguesa, talvez hoje, ainda seja. Sì, è probabile. Da Europa. Há mais falantes de português da Europa em Paris, ou havia quando eu cresci. Dizia-se que a segunda maior cidade de língua portuguesa é Paris. Portanto, toda a imigração dos anos 50 e 60 que foi para lá era de facto uma cidade de língua portuguesa. E que hoje é uma cidade de onde veio a cultura que nós perdemos aqui na língua portuguesa. Nós todos falávamos francês quando estudámos primeiro e hoje já não queremos saber do francês para nada. Já sabemos, por isso começamos a aprender o inglês, não é? Outras línguas, o mandarim, o árabe, enfim. Mas a França foi muito importante, sobretudo na modernidade, depois da Renascença, onde a Itália deixou de ter o seu papel até o Barroco, deixou de ter, digamos, a sua importância de circulação de ideias de pessoas, porque a Renascença foi muito rica em circulação, e Coimbra testemunha isso, em circulações de ideias e de pessoas. Fazendo um salto de alguns séculos, chegamos ao século XIX, início do século XX, onde os grandes intelectuais, além de viajar pela Europa e também pelo mundo, conhecido da altura, digamos, tinham um epicentro que era Paris, e pensamos em todos o primeiro modernismo, se podemos dizer primeiro modernismo, se pensamos em José Reggio, no modernismo, Sá Carneiro, enfim, e os grandes modernistas viveram, porque tem um diálogo com Sá Carneiro, os grandes modernistas viveram em Paris. E também no surrealismo português chegou com 20 anos de atraso. Cesarini disse que o surrealismo tinha acabado e nós o adotamos. E nos anos 40 chega a Portugal, claro, com interrupção no resto. Tarde, como todas as coisas. Tarde, sim, não, porque, por exemplo, se nós pensamos no orfismo e no movimento do Orfeu, Portugal é completamente contemporâneo. O orfismo português do século XX e orfismo ao nível europeu, francês, é exatamente contemporâneo, Orfeu I, Orfeu II, não é? É completamente, por isso, na modernidade, Portugal não só não tem aquilo que é mais um clichê que se diz de um atraso, porque na Renascença Portugal não tinha um atraso, não é? Não tinha minimamente. Muitas vezes nós dizemos essas coisas, mas depois temos que refletir sobre aquilo que dizemos. Não tinha um atraso, era periférico, sim. A ideias eram veiculadas através da Espanha, de uma certa da língua espanhola, que depois é uma raiz comum, não é?
mas voltando, por isso, França para toda a primeira metade do século XX, até os anos 40, 50, e só chega tarde a Portugal, porque Portugal não viveu a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em guerra, e Portugal acolheu muitos, enfim, muita gente que fugia da guerra. Mas voltando ao livro, depois Maputo, por isso Ásia, aqui a língua portuguesa, Ásia deve, ou Maputo, África, desculpa, e também Macau, deve Ásia, deve muito a língua portuguesa, não é? Mas tudo o centro de tutto esse diálogo que acontece no livro, os diálogos improváveis são geniais, os diálogos improváveis são geniais. O centro do mundo imaginado pelo José Manuel Diogo é Coimbra, está em Coimbra, porque Coimbra é o centro de dança cultural de Portugal, no imaginário de José Manuel Diogo. Por quê? Porque Coimbra é a cidade dos estudantes, dos poetas, onde toda a gente se formava. O século XX formou-se em Coimbra, o século XXI continua a formar-se em Coimbra, e tem uma paisagem também bucólica, onde José Manuel Diogo passou, viveu, estudou, trabalhou, e o Mondego, sempre o Mondego que aparece dos tempos de Camões. Por isso, digamos, Coimbra é um pouco o epicentro simbólico da língua, da geografia poética, da cidadania da língua para José Manuel Diogo. É um lugar onde o verbo se faz tempo e onde todas as vozes se encontram. E depois, quando nós imaginamos Coimbra, também nós estrangeiros que fomos adotados, primeiro pela cultura, depois pela língua, bem difícil, que a língua portuguesa consegue, não, adotar-nos plenamente, não? É mais um sincretismo, eu falo por mim, não é? Que imaginamos quando imaginamos Coimbra? Imaginamos o Café Santa Cruz, um café rico de histórias e aquelas paredes pudessem falar, não é? E no Café Santa Cruz, nesse livro, para José Manuel Diogo, é um templo antigo da palavra, e é fácil imaginar um Camões e uma pessoa sentado frente a frente, discutindo o destino da língua. Camões, o poeta do império e do mar; Pessoa, o poeta do desassossego e da introspeção. Como conseguisse juntar essas duas vertentes completamente contraditórias? Eu posso falar um bocadinho de como é que isto nasce e como é que... Sim, se calhar. Pronto, eu acho que a poesia é a coisa mais extraordinária que existe, porque, como a Maria diz, é a capacidade de tirar matéria e preservar o sentido. E isso é uma coisa muito extraordinária desde a poesia concreta ou visual, como nós dizemos aqui no Brasil, diz poesia concreta, que é visual, até à poesia lírica de versos grandes, nós entendemos sempre o lugar dos múltiplos sentidos. E eu estava em Macapá, há 3 semanas atrás. Macapá é uma cidade que é capital do estado do Amapá, que fica exatamente em cima da linha do Equador, para onde o Marquês de Pombal mandou uma terra que havia em África portuguesa chamada Mazagão. Ainda hoje o estádio de futebol de Macapá, vejam lá este poema, é uma linha, a linha que atravessa o meio do campo é a linha do Equador. Então, a equipa do Norte marca sempre golos no Sul e a equipa do Sul marca sempre golos no Norte. E é um estádio que eu nunca tinha ido lá, é no meio do Amazonas, onde o Amazonas, na parte mais estreita, tem 10 km de largura, e esse é um lugar de imaginação, onde está o maior forte, o Forte São José de Macapá, é o maior forte do século XVIII, e dos fortes que havia nas costas das conquistas portuguesas, que existe fora de Portugal. É uma coisa extraordinária que nunca serviu para nada, nunca defendeu nada, mas mostrou uma forma de ser.
há uma forma de ser que fala português. E a poesia em português, eu começo sempre por fazer um disclaimer, que é: este livro não é de poesia e eu não sou poeta. Isso é uma coisa para quem percebe muito de literatura e quem estudou literatura. Eu só estudei engenharia mecânica e jornalismo e um bocadinho de inteligência mais recentemente. Mas a minha vida levou-me a entender, primeiro por motivos familiares, porque o meu avô Fernandes emigrou para o Brasil, tornou o Brasil um lugar proibido lá na família. A gente não falava do Brasil porque a vinda dele do Brasil pobre, ele era um imigrante do Ferreira de Castro, veio pobre. E eu sempre, quando eu começar a falar, depois, se quiseres dizer alguma coisa, interrompe. Claro. Mas explicar como é que o livro nasce. O livro nasce a bochechos, não nasce para ser um livro, mas nasce de eu viajar por um lugar que me estava vedado, porque o meu avô brasileiro tinha voltado sem ser rico, era o imigrante da selva, do Ferreira de Castro, e tinha tirado a minha mãe da escola e tinha proibido de fazer uma coisa que ela prezava muito, que era de aprender mais e de ler. E então eu acabei por ir a Angola, a Moçambique, a Cabo Verde, primeiro do que fui ao Brasil. O Brasil vem tarde na minha vida. Eu só vou ao Brasil já depois do meu filho mais velho ser crescido. Tinha 2 anos, mas já vou neste milénio ao Brasil. E chego lá, eu vou a Fortaleza no Ceará, cá em cima. E Fortaleza, no início deste século, era um lugar muito menos desenvolvido do que é hoje. E eu disse: África por África, prefiro a lá de baixo. E eu só volto ao Brasil a sério. Eu conheço São Paulo e aqui é que nasce a minha aventura. Eu conheço São Paulo em 2009 e conheço um vocábulo que eu nunca tinha ouvido, que era megalópole. O que é uma cidade com 14 milhões de habitantes, o que é a escala e de um lugar onde todas as placas estavam escritas em português. Eu já tinha achado estranho a cerveja ser Sagres e o café ser Delta quando eu ia de Maputo para o Xai-Xai e as pessoas torcerem pelo Sporting e pela Académica lá. E eu achava, eu que nasci em Castelo Branco e vi o mar quando tinha 10 anos, achava isto muito extraordinário, como é que Portugal tinha conseguido aquelas coisas todas e eu não sabia. Portugal tinha conseguido ser muito mais avançado fora de Portugal do que dentro. Se calhar ainda hoje é assim um bocadinho. E então, isso leva-me ao Brasil e eu apaixono-me pela cidade grande, pelas pessoas e apaixono-me pela capacidade criativa que têm e pela diversidade de um país que foi inventado como ele é hoje. É um amigo, o ministro Gilmar Mendes, que é um tipo importante lá no Brasil, que gosta muito de Portugal e que tem uma casa em Lisboa, e que ele diz assim: o Brasil é a maior criação de Portugal. E é verdade, aquilo é uma invenção para a qual contribuiu muito Coimbra, porque ao nunca ter, por omissão, Portugal nunca fez nenhuma universidade no Brasil. A primeira universidade do Brasil é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade como tal, havia faculdades, mas que só é inaugurada em 1930, ou seja, 90 anos, quase 100 anos depois da independência do Brasil, que verdadeiramente a independência do Brasil só acontece depois da Primeira Guerra Mundial. Aquilo é uma divisão de Portugal, uma coisa que se calhar vocês não sabem, na altura os portugueses do Brasil tratavam os portugueses de Portugal por os ladrões do quilo, e nós daqui tratávamos os portugueses lá de baixo como a macacada da selva. Mas era tudo Portugal, tudo monárquico, tudo o filho e o pai, e a verdadeira mistinização do Brasil dá-se primeiro com a Lei Áurea que acaba com a escravidão no Brasil. Logo a seguir a República talvez represente um certo retrocesso, e é Getúlio Vargas, esse louco do Sul, que acaba por construir o Brasil moderno de hoje, com todas as suas... o Brasil que tem muito menos a ver com Portugal do que teve até isto. Mas eu chego ao Brasil muito tempo depois e percebo que no Brasil ninguém sabe quem é Almada Negreiros. Ninguém sabe quem é Fernando Namora. Ninguém sabe quem é Miguel Torga. Ninguém sabe quem foi Mário Cesarino. Como nós não sabemos quem é
ou muito poucos sabemos quem era, dos mais recentes, Tom Farias, que está aqui no livro, quem era Itamar Vieira Júnior, quem é Calila das Mercês, quem é a Celeste, não é Celeste, como é que ela se chama? Eu tenho um problema com nomes. Mas que não sabemos, muito poucos, quem é Drummond de Andrade, quem é Manuel Bandeira, quem é Mário de Andrade. E são vultos, é a mesma coisa que de repente abrissem uma porta de escritores que estavam ali que ninguém sabia quem eram. E que escreviam na minha língua. E a ideia do livro nasce num jantar entre a Angélica Ferrarés, que é uma escritora, e um político português, do qual eu não vou dizer o nome, e que estavam os dois a falar de literatura e ninguém conhecia nada. Eu disse, isso é uma ideia extraordinária, eu vou pô-los a falarem uns com os outros. E cheguei a casa e escrevi o primeiro de todos, que foi o poema o Camões e o Pessoa à beira do Tejo, e aí nasce a ideia. O que é que eles dizem uns aos outros? Há poemas que se atiram uns aos outros. E há o poema nisso, o diálogo que eu gosto mais é o Carlos Drummond de Andrade com o Manuel Bandeira, e o Carlos Drummond de Andrade diz, há uma pedra no meu caminho, no meio do caminho havia uma pedra. E o outro diz, lá vem você com essa pedra. E porquê é que a pedra vem aí? E eles lá discutem um com o outro, e o outro já desesperado diz, vou-me embora para Passárgada. Que são, eu não sei, para quem não conhece estes poetas, e há muita gente que não os conhece aqui, porque eu próprio não os conhecia, essa é a verdade. E apaixono-me por isso. E então começo a fazer os lugares e essa rota por onde vão. E alguns foi na improbabilidade. Ligava e disse, Mia, qual é que é o teu diálogo mais improvável à beira do rio? E ele diz, é com o Onjaki, que ele nunca está aqui. E eu, então vamos fazer isso. E eu mando, e o livro nasce nesse dia. No dia em que eu mando o texto, faço um WhatsApp ao Mia Couto e ele responde-me, 2 dias depois, a dizer, adorei isso, tens que editar isso fica muito bem, eu vi-me muito, um bocadinho o que está escrito aqui, a mensagem que ele mandou. E então eu começo a compor os outros. E aí o Tom Farias, que esteve o ano passado e este ano aqui na Feira do Livro em Coimbra, ele é da Academia Carioca de Letras. Do Rio de Janeiro, Academia do Rio de Janeiro. E o título original do livro não era este, não era uma geografia poética. A geografia poética é o Tom Farias que dá o nome ao livro. O meu livro era ter uma coisa que tinha a ver com diálogos improváveis, era uma coisa mais literal, mais deste jeito. Eu disse, não, isto é a tua vida. E eu aí tinha 3 ou 4 prontos, começo a escrever, e esta edição portuguesa tem um diálogo que a edição brasileira, que eu pensava que tinha trazido na mochila, mas deixei no carro, não tem, que é o diálogo entre a nossa Matilde Campilho e a Luísa Romão, que são pessoas que eu conheço. Então, isto chega lá do Pessoa a encontrar o Camões à beira do Tejo. Olha, o Paulo trouxe um livro brasileiro, está aí a edição brasileira, que... Espanhola também. Tem também edição espanhola? Não tem espanhola. Não. 22. Não, mas tem na edição portuguesa. A edição brasileira não tem o diálogo da Campilho e da Romão. Essa é uma edição mais... Não é porque eu escrevo depois e eu encontro a Luísa Romão e pergunto-lhe, ouve lá, há aquela portuguesa lá do Instagram e são 2 pessoas que vivem no mesmo espaço, que é o Instagram, que é a modernidade, e são as coisas mais diferentes do mundo. Então, o livro tem também isto é um exercício, é despretensioso. Alguns textos eu gosto particularmente deles, acho que estão bem escritos e podiam ser poemas se fossem separados de maneira diferente. Mas acho sobretudo que este livro é em tempos de pensamento raso, de perigo para nós todos, de pessoas que não pensam, de gente que não entende coisas, pessoas que são incapazes. Eu estou admirado de ter 10 pessoas aqui a olhar para mim. Sério, é uma coisa extraordinária, porque as pessoas não veem a estas coisas. As pessoas gostam de tweets e
e de TikToks, e agora a moda dos livros é serem vendidos no TikTok e têm que ser pequenos, não é? Estávamos a falar disso há bocadinho. Pá, um livro tem que ter 100 páginas porque as pessoas compram e leem. E eu também quis que este livro fosse, ele está em estudo para ser do Plano Nacional de Leitura aqui e no Brasil, portanto, cada um na sua geografia, porque ele é um manual de instruções para as pessoas conhecerem os seus poetas de uma forma divertida, que, sendo simples, não é rasa e que nos ajuda a gostar e a saber. Quem ler este livro no final vai conhecer pelo menos 46 poetas. Assim, quem é que conhece 46 poetas aqui? Não? Sem pensar muito. E eles vão estar aqui com o princípio do seu pensamento. Antes de passar a palavra, só outra coisa. Eu quis pôr na edição portuguesa e na edição brasileira 2 coisas que a indústria não deixou. A primeira coisa foi, eu quis pôr uma pequena biografia de que era cada um dos porque a Hilda Hilst, se calhar nós não sabemos quem foi, muita gente não sabe quem foi e o que é que ela representou, há outros que no Brasil também não sabem, mas Desculpa, por que a põe a dialogar com a Nathalie? Porque são 2 mulheres que pensam sobre o corpo coisas completamente diferentes. Há uma coisa que é muito importante nisto. Onde há caos, justapõe-se a desordem. Onde há calma, justapõe-se a fúria. Onde há tradição, justapõe-se a desconstrução. E eu tento sempre a não pôr, por exemplo, Miguel Torga e Eugénio de Andrade. Sim, é uma pergunta. É uma boa pergunta. A Maria é muito difícil, porque eu tenho uma relação muito especial com os 2. Um nasceu na mesma casa onde nasceu o meu pai. E o outro, fui eu que lhe fiz a última entrevista. E eu era estagiário na RTP e fui eu que fiz a peça do telejornal no dia em que ele morreu. E, portanto, isso é essa história. Tem que ser os 2, alfa e ômega, o princípio e o fim. Então, agora, o diálogo não tem a ver com isto, mas eles são juntos por causa dessa história. Eu juntei cá. O Eugénio de Andrade... aliás, José Fontinhas, não é? José Fontinhas, e ainda por cima, filho de uma família que só arranjou problemas à família do Leitão Diogo, que é a minha, mas, Pova da Atalaia. na Pova da Atalaia, mas onde, num memorial que eu fiz, numa exposição muito bonita com as mulheres, a mulher do centro, e eu vi sem querer, era a minha avó, Maria, está lá. Lembras-te de uma coisa que eles fizeram com as fotografias? A senhora, a Maria do Rosário Leitão, que era a mãe do meu pai. Então, eles vão todo tendo essas umas têm mais que ver com a minha vida e eu tentei não pôr a minha vida aqui, outros há um diálogo que é muito estranho, que é este, que é José Reis e Álvaro de Campos, que é um que não existe, é o único personagem, é a única pessoa que não é de carne e osso. Mas Álvaro de Campos és tu, porque é um engenheiro, não é? Álvaro de Campos é um engenheiro completamente modernista, progresso, muito ligado ao futurismo, muito ligado ao futurismo de Marinetti, enfim. E depois José Reggio, que valorizou o primeiro modernismo, não é? Se não desejamos chamá-lo presencista, que estudou e fez verso para as queimas das fitas, estudou em Coimbra, era amigo de todos. Mas José Reggio versificava essa Junqueira, ou seja, teve o mérito como crítico, mas o estilo de escrita era ainda século XIX, deveria ter nascido 20, 30 anos antes. Que tem de ser um ou outro? Eu vou ler aqui. Onde além de ser engenheiro, não é? Não, mas ser engenheiro, eu sou um engenheiro falhado e frustrado, portanto isso ajuda muito também, porque eu entrei para a engenharia mecânica, curso que não consegui acabar, mas eu queria te ler do José Reggio. Mas não será que a ideia do engenheiro de pontes, Coimbra tem vários pontes, não sei se ter outros, José Manuel Biocco transforma em um engenheiro de pontes humanos, de ligações, de contato, não é? Um engenheiro de pontes, não é? Humanos, já que não nos constrói, não é? O que os críticos dizem sobre aquilo que a gente escreve é sempre muito melhor do que o que a gente escreve, porque muitas das coisas surgem porque indo aos livros dele ver o que eles dizem e como as coisas se podem encaixar umas nas outras. Camilo Pessanha e Raul de Carvalho. Macau é para mim um mistério. Há uma coisa sempre que é importante, que isso é a mesma coisa. Vou contar uma história. Eu escrevi um livro aqui atrasado, chamado As Grandes Agências Secretas,
que é hoje um livro que está sempre no top 10 da não ficção da parte de diplomacia na Amazon no Brasil. E é um best-seller sem eu saber como. E nesse livro, que eu escrevi sobre agências secretas, mandei e-mails às agências de informações dos países tentando saber informações. E eles todos me responderam, menos o nosso SIS. Esse nunca me respondeu e então fui fazer investigação aos jornais e lá consegui ter as informações. Um dia mais tarde, estava eu a estudar na Nova um curso de pós-graduação e recebo uma visita de uma senhora que era diretora do SIS e disse: queríamos muito falar consigo, assim, agora é tarde. Mas eu lá vou, ao Forte da Ameixoeira, entro e está o meu livro cheio de post-its, como a Maria tem agora aqui. E isto? Agora já não me lembro, que isto foi escrito em abril do ano que vem. E a única coisa que eu sei, para sempre onde servem todos, é que assim, eu hoje não os escreveria da mesma maneira. Tenho vontade e pedidos, porque há algumas coisas de literatura aqui, não são só poetas, há escritores e Machado de Assis e Eça de Queiroz, lançando aquilo que há de ser o tomo 2 disto, que é uma geografia poética, há de ser uma geografia da escrita, encontros de escritores e não só de poetas, e o último é com 2 escritores, talvez 2 dos maiores escritores do como se chamará essa época, Eça de Queiroz e Machado de Assis, de uma época onde já havia mass media, que eram jornais, e onde os dois discutem a inteligência artificial e o futuro, sendo já espectros, numa biblioteca em Tóquio, onde manifestamente nenhum deles esteve. Portanto, essa imagem é absolutamente surrealista, de dizermos porque tudo pode ser tudo, nós podermos viajar por isto. E há uma coisa que eu quero dizer que é muito importante sobre este livro. Quando estes diálogos impossíveis, quase todos impossíveis, eles só existem quando eles chegam ao leitor. Aqui a gente diz que é preciso 3 para tango, mas na verdade o Nuno Júdice e o Manuel Alegre só se encontram ou o João Cabral de Belo Neto e a Cecília Meireles só se encontram um com o outro na vossa frente. Na frente de cada um de vocês, porque é a leitura que vocês fazem deles que os vai convocar. E isso é uma coisa que neste livro, para mim, depois, isto também sou eu nos metadados, porque eu só reparo nisso depois disso. E depois do livro estar escrito, eu olho e vejo. Realmente, isto só existe, é tão improvável, porque só existe quando, de repente, eu chego... a pessoa que o vai ler chega ao livro. E então nunca são diálogos a 2, acabam por ser sempre diálogos a 3. A 3 pelo menos, ou a 4. Depois, coisas mais interessantes que... Tenho amigos meus que são escritores e poetas. Eu já apresentei o livro em 3 festivais literários, agora vou fazer em mais 5 lá no Brasil, quando for agora, até 8 de dezembro, quando voltar aqui, depois vamos fazer mais apresentações a partir daí, que são pessoas que devolvem trechos do livro e que me mandam filmes com eles. Olha, li isto, gostei tanto. E isso é muito, muito, muito gratificante. Maria. Eu tinha uma bateria de perguntas, mas de bom jornalista fez essa pergunta e deu-se a resposta. Não, mas... não? Isso é fantástico, é fantástico. Não, podemos só, se calhar, concluir. Eu depois tenho uma última pergunta para... se alguém quiser fazer perguntas... E depois abrimos a sala. Podemos dizer, pronto, vocês já folhando o livro... viram alguns dos diálogos das pessoas, também prováveis, Rui Berger, Berto Helder, Natália Correa, Elia Correa, enfim, tudo um conjunto de que já falou José Manuel Diogo, que podemos dizer que este livro, no fundo, além dos diálogos, além da ficção, além da escolha da poesia, porque, no fundo, a poesia é a metafísica do significado, do nosso estar no mundo. Aquilo que podemos dizer que esse livro, retomo aqui um apontamento que tinha escrito, é essa consciência de que a língua portuguesa é mais do que uma herança, é uma construção contínua, feita de diferenças e de mestiçagem e escuta.
A cidadania da língua é o direito de pertencer a esta comunidade simbólica chamada lusofonia, onde cada voz acrescenta um sotaque, eu que acrescento o meu, semantico, ma è un sottaque semantico orizzonte dilatato e multiplo. Uma geografia poética é, por isso, um manifesto literário e afetivo pela cidadania da palavra. É um gesto de união entre gerações, geografias, sensibilidades, um exercício de imaginação que transforma o passado em diálogo e o futuro em possibilidade. José Gosta? José Manuel Diogo oferece-nos neste livro uma visão generosa e unificadora da língua portuguesa, um organismo vivo, plural e em permanente metamorfose, uma língua que não conhece fronteiras porque habita em que a fala e a sonha e a escreve. E nesse espaço feito de vozes, memórias e lugares que nesta noite habitamos tudo em conjunto, nós que falamos e você que estão a ouvir até agora. Por isso, José Manuel Diogo, bem-vindo à Geopoética da Língua Portuguesa, bem-vindo à Cidadania da Lusofonia, bem-vindo a uma geografia poética da nossa identidade, nossa e eu incluo-me porque sinto-me adotado pela língua portuguesa. Muito obrigada a todos por estar aqui presentes e antes de eu vou deixar a palavra, como ele respondeu a todas as minhas perguntas sem outras ofertas, vou lhe fazer uma pergunta dupla. Vou só pedir um aplauso para a apresentação tão bonita. Um aplauso para você, Manuel Diogo. Parabéns, parabéns. Eu queria lhe perguntar, primeira pergunta, em qual encontro se reconhece mais? Eu? Sim, o próprio autor do livro, José Manuel Diogo, sim. No do Mário, o do Eugênio de Andrade com E Miguel Torga. Sim. Entre o Diálogo da Montanha é uma coisa que eu não falei, as imagens. Estas imagens foram feitas por inteligência artificial e eu quis pôr duas coisas, a biografia dos escritores, que não pus, e os prompts da inteligência artificial, ou seja, aquilo que fez gerar as imagens, que são eles próprios obras de arte. Mas, mais uma vez, os editores disseram, não, que os livros têm que ser pequeninos, não vais nada pôr essas coisas aí agora. E aí, em vez de termos um livro de 130 páginas, íamos ter um livro de 200 páginas, que tinha mais dignidade, e tinha, sobretudo, explicações necessárias, porque a edição brasileira não tem as imagens, e as imagens, elas mantêm uma cadência de estilo, de género, de traço, de técnica, todas elas, que fazem de um tipo que desenha horrivelmente. Não é nem como uma criança, porque isso o Picasso dizia que aos 8 anos conseguia desenhar como Rubens, mas precisou da vida inteira para desenhar como uma criança. Mas para um tipo que tem uma cabeça analítica como eu, que sou um homem de ciências primeiro e que torno-me, não gosto de falar. Se eu falar em brasileiro, eu falo viro. Agora, se eu torno-me num homem de letras e numa pessoa mais próxima da cultura da descrição que não da intervenção, eu percebo que hoje essas ferramentas permitem que nós possamos trilhar caminhos e artes que não poderíamos antes. E isso é muito bom. É assim, quando me perguntam assim, e tu sabes desenhar? Não, mas eu fiz isto. Não é? Então fiz isto com o quê? Conhecendo técnicas, juntando ferramentas, aprendendo muito, de eu trabalhar a mesma, só que não foi na Faculdade das Belas Artes, foi ler muitas coisas, muitos artigos e sobretudo estar atento ao que o mundo é hoje, porque há uma coisa que eu quero dizer sobre a inteligência artificial, que é muito importante hoje, ela existe em toda a parte, as pessoas dividem-se em duas, as que usam e as que mentem, que não usam, portanto toda a gente usa, e sobretudo é a utilização crítica e sabedora que nós temos que fazer nisso, que vai fazer a cultura andar para a frente, porque a gente não desinventa a roda, não desinventamos nada, é preciso que as coisas continuem, o mundo continuará, a gente já não vai a pé quando pode ir de avião, senão amanhã às 5 da tarde não estaria em Belém do Pará
nunca lá estive, vai ser a primeira vez, que foi a terra para onde, curiosamente, em 7 de janeiro de 1941, eu encontrei um manifesto. O meu avô chegou quando a minha mãe tinha 7 anos. Eu nunca fui a Belém do Pará. Também não deixa de ser... A vida é sempre cheia de coincidências, como dizia o Borges, não é? Ao futuro encantam-lhe as coincidências, os acasos e as simetrias. E a minha vida tem sido cheia de simetrias, algumas até na minha vida pessoal, e é muito interessante fazer esta apresentação hoje aqui em Coimbra, rodeado de amigos, numa livraria, num estádio, à beira de fechar. Eu acho que eles querem nos pôr na rua, mas se alguém tiver uma pergunta... Eu tenho un'ultima pergunta, no entretanto che você pensou a vossa pergunta, que te obriga a pensar. 2 segundos. E a pergunta que queria colocar é: o José Manuel Diogo, que pergunta colocaria a si próprio enquanto autor deste livro e qual a resposta que daria? Silêncio. Tem que ser enquanto autor desse livro? Ou vamos simplificar. José Manuel Diogo, o que pergunta a José Manuel Diogo, depois de todos esses anos, experiência, viagem, vivência, conhecimento, o que pergunta a José Manuel Diogo e qual a resposta que se dá? O português funciona? Sim. Ok. Ao contrário, a pergunta não é muito difícil, porque eu faço-a muitas vezes e a gente não combinou isto. Não. A pergunta é porquê? Sempre. Porquê? E a resposta alterna entre 2 opções. Uma é não sei e a outra é porque tinha que ser. Muito obrigada, José Manuel Diogo. Muito obrigada.